Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinde, seja bem-vindo. Se sinta acolhida mais uma vez num bate-papo em casa com o Coletivo Educadora. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Lopes, sou uma das integrantes do projeto Coletivo Educadora em Sertãozinho, sou mãe da Tainá, sou militante no movimento negro, feminista e LGBTQIA+. Sou também uma instrutora, tradutora e professora de língua italiana em diversos níveis desde 2010. Também conto histórias desde 2016. E não são histórias só para crianças, são histórias para quem acredita na tradição da oralidade, de ensinamentos informais. Sou uma promotora legal popular, formada pela ONG Casa da Mulher aqui de Ribeirão Preto. E hoje eu estou aqui como integrante do Coletivo Educadora para apresentar para vocês, mediar, na verdade, esse bate-papo das minas, das manas e das monas, no qual nós vamos falar do ser mulher e os movimentos sociais que nos estão próximos nesse estar no mundo. Bom, parece que, ainda que estejamos no século XXI, num país majoritariamente populado por mulheres, mulheres pretas e meninas, a situação desse grupo social está longe de ser das melhores ou mais saudável, mais segura. Essa população ainda tem uma dificuldade extrema de acesso ao ensino superior. Há uma dificuldade extrema de acesso a cadeiras importantes, cargos de lideranças nas empresas. Esse grupo social, em alguns lugares do mundo, ainda não se destaca do trabalho de campo. Esse grupo social ainda é aquele mais violado em todos os seus direitos. A mulher negra, por exemplo, no Brasil, é a primeira a entrar no mercado de trabalho informalmente. É a última a sair, ainda informalmente, sem direitos à pensão, sem direitos à aposentadoria, geralmente cuidando de terceiros, e com uma família desestruturada por passar muitas horas recebendo na pirâmide salarial brasileira o menor dos salários. Uma família muitas vezes prejudicada. E não só. As meninas negras no Brasil ainda são aquelas mais violadas dentro de suas próprias famílias. A violência vem tomando uma proporção diferenciada no Brasil, é fato, sobretudo depois da legitimação da Maria da Penha, que, por sinal, foi uma legislação reconhecida em nosso território a causa de violências que a enfermeira Maria da Penha sofria de seu companheiro. Enfim, melhoraram esses números? Melhoraram, mas ainda há muito a ser percorrido, e por isso o feminismo é de extrema importância. O feminismo, ele não é só um contrário, como ele é equivocadamente reconhecido do machismo. Ele é um movimento social que luta por um movimento eco, horizontal, entre todas as partes, inclusive entre o sexo oposto. Na verdade, a Bell Hooks fala que os homens são o grupo que mais se beneficiariam do feminismo, mas para isso eles vão ter que colocar em jogo algumas regalias, vão ter que sair de sua zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Nos anos 50, as mulheres saíram de casa para trabalhar fora, mas para isso, quem cuidaria das crianças? Outras mulheres. Mulheres que fariam um trabalho precário, as mulheres negras. Por quê? Porque os homens não voltaram para casa para dividir o trabalho doméstico. Uma das pautas do feminismo é a equiparação dos direitos, dos deveres do trabalho doméstico. Uma outra pauta do movimento feminista é a igualdade salarial, porque mulheres ainda ganham 30% no mesmo cargo de trabalho, com a mesma idade, com os mesmos anos de formação de um homem.
E se eu pagasse 30% em menos em todos os produtos que eu consumo? Isso não abalaria as estruturas? É isso que o feminismo almeja, não só para as mulheres, mas para todos os grupos minoritariamente representados. Então, abarcamos LGBTQI+, abarcamos crianças, idosos, deficientes, povos originários, quilombolas, dentre outros. É justo lembrar que o caminho entre os direitos das mulheres e a luta para a igualdade das minorias nunca esteve separado, sempre esteve interligado. Bom, existem outras coisas para problematizar sobre o ser mulher, mas eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou lançar um vídeo aqui para causar uma reflexão para todos que estão aqui. A propósito, agradecida pela sua visualização, pela sua companhia, e daqui a pouquinho eu volto. Eu deixei de brincar na rua quando eu era pequena. Tinha um vizinho que abusava das netas, todo mundo da rua sabia e ninguém fazia nada. Tantas coisas. É incontável. Ser mulher não é fácil. E mulher preta, 2 vezes mais difícil. Eu já deixei de viajar sozinha. Eu já mudei de lado na calçada para evitar passar no meio de uma rodinha de homens. Eu parei de fazer minhas corridas na rua porque cada esquina é um perigo. Eu acho que o direito de ir e vir é uma coisa que eu tive que me acostumar com a ideia de perder aos poucos. Acho que eu vou aceitar água. Deixei de usar um vestido quando ia pegar o transporte público. Deixei de jogar futebol. Não ter andado de skate, que era uma coisa que eu adorava. Deixei de expor meu pensamento porque um homem me interrompeu. Eu quase deixei de fazer a faculdade que eu queria, mas graças à minha mãe a gente conseguiu enfrentar o machismo do meu pai. Deixei de denunciar um abuso porque foi com... Esse assunto é difícil. É difícil. Deixei de denunciar um abuso porque fui convencida que aquilo era amor. Mas é isso o tempo todo. Eu acho isso muito injusto, sabe? Deixei de gritar a minha dor. Não, eu não vou mais deixar. Eu não quero mais deixar. Eu não quero, não. Não, eu não vou mais deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Nós não vamos deixar. Voltei, gente. Bom, como vocês puderam ver, são depoimentos verídicos trazidos por atrizes, perdão, é o nervosismo. Enfim, temos ainda que pensar, né? Há muitas situações que passamos, né? Simplesmente por sermos mulheres, né? Dentre outras questões trazidas pelo movimento social feminista, feminista negra e movimentos de gênero e sexuais, trazem também a necessidade de lutarmos contra uma violência diária. Todo dia, a cada 1h30, uma mulher morre no Brasil, resultando, no final do mês, 374 mulheres. Isso é feminicídio, isso é urgente, isso é preocupante para nós e para as nossas próximas gerações. Eu agradeço minhas ancestrais por estar aqui hoje e por tudo que elas passaram para que a minha condição fosse melhor e me permitisse aqui abraçar e abranger toda uma sociedade e ter tudo o que eu preciso para me sentir segura. Agradeço também a todos os nossos parceiros, os artistas que estiveram aqui conosco, e as artistas, perdão, que estiveram aqui conosco, colaborando com a própria arte, com o próprio depoimento, com um pouquinho do seu tempo, seu trabalho. E não só a todas as pessoas que estão acreditando nesse movimento de rede, de fortalecimento. Dentre diferentes buscas e metas do movimento feministas,
muitas delas caminham em paralelo com os objetivos da ONU. E entre eles existe a necessidade de cuidados profiláticos, maior informação sobre exames periódicos e um programa específico para a saúde das mulheres, inclusive a saúde psicológica dessa categoria. Temos também de incentivar, né, dentre todas essas metas, está aquela de procurar o acesso aos métodos contraceptivos seguros à categoria feminina. E ainda, algo que causa muito desconforto, inclusive dentro do movimento feminista, sobretudo quando ele debate com política, com o Congresso, sobretudo com a bancada evangélica desse Congresso, que é a necessidade do diálogo de mulheres na política sobre a descriminalização, do aborto. É necessário que compreendamos esse tema como uma urgência de saúde pública. Por quê? Porque ainda muitas mulheres perdem suas vidas fazendo procedimentos clandestinos caros ao ponto de custarem vidas. Ainda somos a maioria da população, 54% dela, e nenhum terço das cadeiras no Congresso são ocupadas por mulheres no Brasil. Somos aquelas que mais votam. Talvez seja o caso de começarmos a aumentar esse número de redes de apoio, de empoderamento. Empoderamento é levar o maior número de irmãs conosco a melhorarem a sua condição escolar, de trabalho, ajudá-las a alcançar acessos onde possam denunciar violências e, enfim, que encontrem o seu lugar de fala, reduzindo a sobrecarga e a sua mortalidade. Bom, já falei pra caramba, demais, estou super nervosa, estou gaguejando um monte. Vou agradecer alguns parceiros, imprescindível fazer esse agradecimento agora, senão depois eu vou esquecer. E vou começar aqui agradecendo o Coletivo Educadora, o projeto Coletivo Educadora, que foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc e pela Secretaria de Cultura e Turismo do município de Sertãozinho, no estado de São Paulo. Gostaria de agradecer a ONG Reação, sobretudo a Henrique e Priscila, muito obrigada pela força que vocês estão dando. Gostaria de agradecer o Céu das Artes de Sertãozinho, gostaria de agradecer a todos os artistas que disponibilizaram tempo, trabalho, carinho, confiança e que estiveram aqui e que estarão, hein? Não acabou por aqui não, ainda estamos em processo, aqui com o Coletivo Educadora. Gostaria de agradecer a minha mãe e meu pai, que fizeram os 2 aniversários essa semana. Mãe maravilhosa, sem você eu não seria nada. Aprendi tudo de você, obrigada. Pai, sem palavras. E gostaria de agradecer a todas as minas, as manas e as monas da minha vida. Inclusive aqui estarão presentes agora aqui conosco. Eu chamo para dividir esse momento maravilhoso com vocês, a queridíssima Carol de Paula. Carol, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, gratíssima, boa noite a todos, a todas, a todos. Gratíssima. Gostaria de chamar aqui também Alma, poetisa, se aconchegue. Olá, meus amores. Boa noite, viu? Muito grata de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que isso vai render muita coisa boa, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. E, por fim, gostaria de chamar aqui para a nossa sala, para o nosso bate-papo, Priscila Defende, seja bem-vinda. E, obviamente... Olá, gente. Boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje, agradeço pelo convite, sinto que muita coisa boa vai sair desse bate-papo hoje, então eu só tenho a agradecer por estar dividindo esse espaço com vocês. Muito obrigada. Tainá, você gostaria de falar oi? Tem um montão de gente assistindo a gente está no YouTube, filha. Sério? No Facebook, certeza. Mas deixa eu falar uma coisa, eu trouxe uma pipoca para vocês. Deixa eu pegar.
Ai, obrigada. É pra ela. Tem um monte de elas, eles, tem uma galera ali com a gente. Delícia. Grata, Tatá. Pode comer. Carol, você é a primeira a comer. Obrigada, vou comer. Agora é a... Alma. Muito obrigado. Agora é A tia Pri. Pera, deixa eu ver. Gente, isso aqui acontece sempre, tá? Nas aulas online também. Obrigada. Agora pode. Maravilha. Agora um pedaço pra mim. Vai lá, Posso pegar? Posso pegar o microfone de novo? Só mais uma coisa. É a última, tá? Pode ser? Como eu tô aparecendo... Tem um monte de gente te vendo. Um monte, você vai sair na internet. Até de outro Brasil? Até de outro Brasil. Manda oi para todas. Eu vou desmaiar. Não se preocupe. Daí depois você volta. A última coisa, Tainá, é a última da última já. Já excedemos as nossas últimas coisas. Oi. Esse set que tá aqui em cima, o que é? Ah, é o pessoal da internet. A mamãe não ligou aqui. É o pessoal da internet que tá interagindo conosco. Manda um beijo. Fala tchau, Brasil. Tchau, vovó. Tchau, vovô. Tchau, tias. Tchau, todo mundo. Eu volto depois. E se a vovó e o vovô não estivessem aqui? Ah, eu acho que eles estão lá. Que? Bom, posso conversar com as meninas agora, Paixão? Não, mas uma coisa que eu gosto de falar com ela. Então fala, amor. Então fala. Tá bom. Mas pra isso, eu vou ter que fazer um anúncio. Como eu já fosse uma adulta, eu vou fazer um anúncio igual uma pessoa ganha o Brasil brasileiro. E aí, brasileira essa pessoa? Eu escutei uma voz de uma... Ah, não importa. O que eu vou falar é isso. Muito obrigada pela sua contribuição. Fala o microfone, mamãe. Daqui a pouco você volta. Não, amor, a gente tem horário, filha. Obrigada, filha. Gente, faz parte do nosso show. Me desculpa. Criança, furacão. Meninas, vou deixar vocês se apresentarem. Eu acho que ninguém é melhor que vocês a contarem da caminhada. E vou acalmar um pouquinho a férias. Eu já volto. Fiquem à vontade. Gente, boa noite. Eu sou a Carol de Paula. Eu sou artista visual. Eu moro em São Paulo. Que eu nasci e cresci. O meu foco nas artes é muito a ilustração e o muralismo, né? Eu, desde criança, sonhava em ser artista, e isso foi também uma das coisas que eu, durante muito tempo, posterguei por ser mulher, e eu só consegui realizar isso depois de adulta. Mas dentro desse meio também das artes, que a maioria são homens, teve muitos lugares que eu deixei de pintar por ser mulher, inclusive na rua, né? Então, apesar de eu ter vivido um pouco essa técnica do grafite, eu nunca me senti grafiteira, eu nunca me joguei nessa vertente da arte, e eu acho que justamente porque eu não me sentia apoiada, porque muitas vezes eu me sentia intimidada na rua, e isso foi uma das coisas que eu acabei de fazer por ser mulher. Perfeito. Olá, pessoal. Meu nome é Alma Edum. Tenho 21 anos, sou mato-grossense, só que eu moro já em São Paulo há cerca de 10 anos. E sou artista, né? Também tive a mesma caminhada da Carol, desde criança. Eu me identifiquei com a arte de diversas formas, primeiramente com a escrita, que é algo que me acompanha há muito tempo, né? Comecei escrevendo contos, crônicas, e aí passei à poesia, que agora eu digo que é a minha especialidade, né? E aí, mais tarde, conheci o teatro, me envolvi com artes cênicas, comecei a desenvolver roteiro, automaticamente fui levada para o cinema, né?
para produções audiovisuais, e hoje eu faço faculdade de produção audiovisual, né? Estou no meu último ano, faço em uma unidade de Ribeirão Preto, e é isso, eu acho que a arte é uma grande ferramenta de mudança, é uma grande ferramenta de cura, é uma grande ferramenta também para proporcionar reflexão, e eu me estendo sobre várias categorias, né? Dentro da arte, sou atriz, como eu já disse, sou escritora, poetisa, produtora audiovisual, sou professora de teatro, também sou professora de inglês, e aí eu brinco muito com música também, né? Tenho vários instrumentos, enfim, assim eu vou vivendo, aprendendo e buscando, né, meu propósito. É isso. Bom, Meu nome é Priscila, eu sou estudante de pedagogia na USP, sou artista visual, a forma como eu busco me expressar é através do grafite e sou coordenadora da ONG Reação. Esses são espaços onde eu consegui me colocar, entender a minha caminhada, entender o que eu quero, o que eu busco, e foi a forma que eu encontrei de ajudar outras pessoas, de ajudar outras mulheres, e foi onde eu me encontrei assim como mulher também. Mas é isso. Bem na hora. Gente, a gente tem que lembrar que o home office, né? No home office nós trouxemos para casa os trabalhos, né? E gato e filha entendem, mas do jeito deles. Então, assim, no meio da aula passa o gato, no meio da palestra aparece a filha, meio que assim a gente vai levando. Sem falar das outras coisas, né, Carol? A moto que passa na rua, exato, o vizinho, sei lá, acorda naquele jeito, o jardineiro foi chamado. É bem assim, né? A gente ri, né? Esse é o nosso show, a gente segue. Ao vivo. Né? Quem sabe faz papel. E a Tainá nem gosta, né? Ai, gente, eu queria compartilhar. Primeiro, eu não sei bem por onde começar, acho que eu vou trazer o vídeo da dona Joana, gente. A dona Joana é uma mulher de Sertãozinho. Ela é uma mulher preta de Sertãozinho e é uma líder comunitária lá da Vila Áurea, lá da onde o tio Cris e o DK moram, são residentes, falei errado, onde eles são residentes. E nada, ela fez um videozinho pra gente contando um pouquinho da caminhada dela na Casa da Sopa, como é assim chamada a Associação dos Amigos Solidários. Vamos escutar a dona Joana, tudo bem? Eu nasci em Orlândia, eu vim pra cá com 1 ano e a gente moramos no fundo do Grupo Sérgio, né, pra Nova Alvorada. Poucos, os antigos sabem que eu tô falando, que é o Lazareto, existia um hospital grande e estava desativado. E a gente veio e minha mãe foi morar lá. Aí logo a prefeitura tomou conta, fez uma escola e a gente ficou morando no fundo. Aí nós crescemos, casamos, eles tiraram de lá e a gente, cada um pegou um destino. Então é assim, amanhã vai fazer 40 anos que eu não vou em Orlândia e amanhã eu vou. Tenho fé em Deus que eu vou chegar amanhã, vou tirar foto, vou trazer para a família. Meus filhos não vão poder ir, mas eu vou. Vivo sem teto, 2 casas minhas caíram na enchente de água, a gente construiu outra e hoje nós estamos aqui. Então a gente lutamos muito e nunca perdi a esperança, graças a Deus. Eu tenho minha casa com muita luta, mas valeu a pena. A gente entra do nada. E conforme vai acontecendo, você vai se interessando, você vai conhecendo mais, você vê que é o certo, fazer o certo. Aí a gente vem um fala, o outro fala, a gente senta, conversa e vai dando certo. Aí a gente fazia sopa uma vez de 15 dias. Isso começou lá no Pati. Eu trabalhava na prefeitura, fazia todo dia. A prefeitura mandava as coisas, todo dia a gente fazia a janta lá. Aí saímos de lá, fomos para o sem teto, começamos a fazer. No sem teto parou um pouco. Aí parou e depois a gente continuou. Aí depois a gente mudou para cá, paremos de novo.
Aí continuou e a gente conseguiu juntar a turma, né? E conseguiu fazer essa ONG, graças a Deus, mas é com muito custo. E hoje a gente ia num monte, graças a Deus, e a gente tem muita ajuda, e aí vai pra frente. Aí hoje a gente está tudo dentro dos documentos, tudo certinho, graças a Deus, e nós está aí, na luta. Tudo começou lá no Patinho. Eu tenho foto, né, que a gente começou um live lá, foi pro Sem Teto veio pra cá, então vale a pena, eu gosto muito de fazer, eu não faço mais, eu não tenho condições, eu não posso, mas vale a pena, e aqui o povo precisa, não é todo, mas a maior parte precisa. A epidemia, isso atrapalhou muito, porque estão todos em casa, a dificuldade é maior, o trabalho não é todos que conseguem ter serviço, mas e vai aí, porque se eles pudessem trabalhar logo jovens, talvez não estaria no que está. Porque está perdido, está difícil, mas está complicado. Então eu acho que sabe que serviço, né, a gente ficaria muito mais melhor, porque para trabalhar, fazer alguma coisa. Agora sem trabalhar, não tem escola, não tem trabalho, só fica em casa fazendo o quê? Sim. Só passa a bobeira para a cabeça. Dinheiro você não pode dar, uma vida melhor você não pode dar. Muitos perderam o serviço, nem voltou a trabalhar. Então fica difícil, uma situação difícil. Droga. Às vezes é pior, tá passando da terra, droga. Porque não tem jeito, não tem controle. Está incontrolável, as polícias vêm, levam, depois soltam. É complicadíssimo, não sei nem falar qual é a parte melhor, mas é complicado. A gente moramos lá no Patinho muitos anos. As crianças que vocês vêem lá naquela festa, aqui pode contar 4 ou 5. O resto morreu, tudo se perdeu nas drogas. Muitos estão presos, muitos morreram. Não é mais aquela... lá era uma formação, mas as crianças eram meia boba. Foi passar para a cidade, aí mudou tudo. Foi tudo mais fácil. E a gente perdeu muito, muito. Eu tenho foto que poucos que casaram hoje está bem e a maior parte não está. Então foi assim uma mudança muito diferente, a gente perdeu muito menino, muito. Então, é complicado. É bom porque vocês vão passar a conhecer e conviver. Porque a gente fala que não aceita, não aceita. Quando você entra num grupo, você começa a conversar, você aprende e como ensina. Então a gente vai sempre um passando para o outro. Coisas que eu não sei, vocês sabem, passa para mim. Isso é muito importante, porque a gente não nasce sabendo. É de um passando para o outro. Isso para a gente é muito bom. Muito bom mesmo. A escola tinha que incentivar. Olha, a gente vai ter isso para as mães, mandar as crianças. Se você falar, eu não vou, eu também não vou, mãe. Então a gente tem que incentivar, porque a gente está vendo que está dando. Então quando a mãe incentiva, a criança fica mais interessada. Quando ninguém está nem aí, não está nem aí. Então fica difícil. Os meus, graças a Deus, estão aí, mas foi muita briga também, sabe? Eles bateram a cabeça, sim, bateu a cabeça mesmo, mas eu fui mais forte do que eles. E a gente está aí na luta ainda, brigando. Mas você tem que ter incentivado, porque se você não for incentivado na educação, você não aprende nada. Tem gente que não tem celular. Não é, eu acho que para ter um celular não precisa ser pobre. Hoje o celular é tudo. Mas tem gente que não tem internet, não tem computador, aqui em casa não tem. Também nem meu filho vai para a escola. Estão tudo casados já, mas tem gente que não é dificuldade para poder mandar. Então você tem que deixar o celular para ela. Minha menina só tem um celular. Ou ela deixa o celular para ele fazer, ou ela leva. É uma escolha difícil. Mas aqui já parou. O meu neto passou tudo de ano. Não sei o que é com ele passar. Está complicado. Porque se pudesse vacinar as crianças e os professores, você podia mandar as crianças para a escola numa boa. Mas agora, primeiro, aos idosos, eu concordo, eles precisam também, não tiram o direito. Mas se as aulas podem voltar, se pode dar vacina, vamos dar vacina, não vai vacinar todo mundo. Vamos pegar as crianças primeiro.
a escola voltaria normal, seria muito mais fácil. Mas é nós que decide, né? Mas tá bom. Olha, é que a gente reze muito, tenha muita fé e busca a Deus. O que você puder fazer hoje, faz hoje, não deixa para amanhã. Porque nós está chegando no fim do mundo. E se a gente não parar para pensar, para tentar mudar de vida, vai sofrer. Porque agora está para sofrer mesmo. As coisas aumentando, serviço não tem. Se você não tem serviço, você não tem dinheiro para comprar as coisas, você vai fazer o quê? Vai roubar. Essa tá uma escolha difícil, então é complicado. Então eu peço que Deus abençoe muitas mães, luta pelos teus filhos para mais para frente não chorar, porque dependendo do que vai, é só choro no fim, é só cadeia, não cabe mais ninguém preso, não cabe mais ninguém no hospital, então tá difícil. Uau, hein, gente? Uma Bacana. aula. Né? Para quem não Sorte, né? sabe o que acontece, aí tá a realidade. Exatamente, exatamente, a realidade de uma mulher de luta, né? Mesmo assim, ainda fala que poderia, se tivesse recursos, ainda faria mais, acolheria mais. E eu acredito que essa não seja a única realidade, né, brasileira. Meninas, me ajudem aqui a desenhar um pouco, a contar, né? Como que foram as nossas caminhadas, as caminhadas de vocês dentro do trabalho, dentro do movimento, onde vocês encontraram, além do lugar onde se expressar, a resistência, o modo de empoderar outras mulheres. Bem, posso começar? Então, a minha caminhada pela arte foi assim como a Jona falou, né? Quando a gente vê, a gente está ali nesse espaço e a gente tem que encontrar algum propósito de vida. E apesar das controvérsias, apesar dos julgamentos, apesar das injustiças, né? A gente tem que encontrar força em algum lugar, né? No meu caso, a minha caminhada foi muito envolvida com a arte, sabe? Eu sempre busquei, principalmente na escrita, uma forma de me entender em todos esses processos, tanto a questão racial, foi algo que eu aprendi com o tempo, né? É algo que a gente vai vivendo, só que ninguém pega na nossa mão e fala, ó, funciona assim, entendeu? A gente sente na pele. E através das reflexões que eu tinha com a minha escrita, eu comecei a ter uma percepção melhor de mim, né? E aí depois, como uma mulher trans também, quando eu passei por esse processo de identificação com a transexualidade, certo? E eu acho assim que a minha escrita, ela nunca foge de questões políticas, porque isso é algo que me atinge diretamente, não tem como eu fugir disso. Né? Eu falo uma coisa do meu processo de escrita, que quando eu passei a querer entender, a querer explicar o que eu estava escrevendo, a seguir o método acadêmico, é que é aí que a minha escrita se perdeu, é aí que eu fiquei triste, porque eu não estava escrevendo a realidade, né? Eu estava querendo me enquadrar em algum lugar que eu não pertenço, e eu não preciso também pertencer. E foi duro, sabe? Foi difícil. Eu também passei também a entender o processo também contra a violência sexual que eu sofri durante a minha infância inteira, a questão do abuso sexual, e tudo isso martelando questão racial, violência, sabe? Transexualidade, eu tentando conciliar isso através de um único meio que foi a arte, né? Eu acho que não tem como fugir, né? Do espaço que você pertence, eu acho que não tem como fugir da identidade que você acaba se identificando,
E a melhor forma para você lidar com o problema é falar sobre o problema, né? Eu acho que você ignorar, você colocar para o lado, ou achar que só porque você não passa por isso não é problema seu, eu acho que é muito complicado, sabe? Torna esse processo de compreensão ainda mais complexo, sabe? Afasta ainda mais as pessoas. É difícil para a gente que ocupa esse lugar ter que explicar a todo momento, sabe? Porque a gente sente em algum momento que, mesmo quando dão espaços para a gente falar sobre representatividade, quando acaba esse diálogo, parece que as pessoas voltam, sabe, ao que era antes. E quando a gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre os espaços que a gente pertence, da cultura que a gente pode agregar, a gente quer falar e a gente quer que as pessoas compreendam para a gente não ter que falar de novo. Entende? A gente quer despertar aquela luz, aquela faísca, para as pessoas começarem a se conscientizar e buscarem também, sabe, se juntarem à nossa caminhada, né? Porque a luta de racismo, contra o racismo, não é só uma luta com gente preta, sabe? A luta contra a transfobia, a luta contra a violência doméstica, contra abuso sexual infantil, não é somente por quem sofre essas mazelas, mas é de toda uma sociedade, né? Porque a partir do momento que você vive uma sociedade, tem que se comportar como tal, sabe? E tem que tomar cuidado para não confundir livre-arbítrio com preconceito, né? Porque com esse livre-arbítrio você tem que tomar cuidado para você acabar não, como que eu posso dizer? Não excluindo aquela pessoa que não vive a mesma realidade que a sua, né? Dela se expor de alguma forma, da forma como ela se sente bem, né? Eu acho que cada pessoa tem muito que agregar, né? Eu acho que todas as causas, elas são muito válidas. Essa causa contra o racismo, causa contra a transfobia, homofobia, violência doméstica, abuso sexual infantil. E eu acho que são coisas que a gente precisa, como sociedade, começar a trazer mais para o nosso espaço, sabe? E é isso, é isso. Desculpa, gente, eu vou falando. Foi ótimo. Foi mesmo. Posso falar, Carol? Me dê licença? Eu acho que o primeiro lugar, assim, onde eu acho que eu tive que ter essa resistência, onde eu senti muito forte, assim, essa questão de me colocar, né, contra o machismo, foi na minha própria família. Eu acho que foi o primeiro lugar onde eu identifiquei essa resistência, né? Porque, como mulher, a gente é educada de uma maneira que a gente não pode fazer tais coisas, e que tal coisa é de homem, tal coisa é de mulher, você tem que se portar assim, você não pode falar tal coisa, né? Esse tal lugar não te pertence. A gente é muito tolhida, né? E eu nunca aceitei muito, assim, me dizerem onde é que é o meu lugar, assim. Principalmente quando esse lugar não me cabe. E eu sempre gostei de fazer coisas que eram consideradas coisas de meninos, né? E era engraçado também que, como isso, por exemplo, jogar bola, eu sempre gostei de jogar bola, até porque aonde eu morava tinha muito mais meninos do que meninas, né? Então, fazer tais coisas, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse masculinizada, só porque eu estava fazendo coisas que talvez a ideia delas fossem coisas de menino. Então, acho que esse foi o primeiro lugar, assim. Depois disso, percebi muito isso na escola e fui crescendo e percebi isso no trabalho. No trabalho era muito forte isso, né? Porque existe toda uma limitação também. Você não pode fazer tal coisa, você é menos forte porque você é mulher, então você não aguenta, às vezes, fazer um esforço físico ou tal pressão psicológica, né? Então, isso para mim ficou muito, muito gritante, assim, nessa questão de trabalho, né? E eu sempre trabalhei em meio a muitos homens, então a gente tive que aguentar piadinhas e saber me colocar.
né? E durante muito tempo eu senti isso. E aí eu, cada vez mais, eu me senti nessa necessidade de me expressar, de falar, inclusive para esses homens, né? Porque, inclusive, eu fui mãe muito cedo. Né? E fui mãe com 16 anos de idade. Né? E isso, aos olhos da sociedade, é um absurdo, porque quando eu falava que eu era mãe aos 16 anos, todo mundo me questionava e tal. E eu ficava perguntando se a mãe dele ouvia essa mesma coisa, né? Até hoje as pessoas se espantam por eu ser mãe. E é engraçado que todo mundo se espanta por eu ser mãe nova e ninguém se espanta por eu ter conseguido ser uma mãe solteira e criar sozinha meu filho. É muito estranho isso, sabe? E isso faz com que a gente se sinta muito mal por ser mãe, de ter que declarar que você é mãe quando você é nova, de todo um julgamento da sociedade, você acaba perdendo, às vezes, a possibilidade de trabalhar em outro lugar, porque você tem filho, né? Uma criança que depende de você. Então, eu acho que no início, assim, de tudo, onde eu senti esse impacto na minha própria família, né? Esse peso de ser mulher. Né? E enquanto nós, mulheres mesmo, propagamos para frente. Porque eu ouvia muito esse discurso das mulheres da minha família. Então, assim, uma coisa é você esperar isso de um homem, mas você esperar isso de uma mulher é muito bonito. Né? Então, acho que o principal e o grande lugar assim, de resistência foi na minha família. Bom, posso falar? Acho que chegou a minha vez. Bom, eu vou dizer porque, assim, por muito tempo eu não percebia essas coisas que a mulher sofre normalmente, as coisas que são impostas para nós, principalmente vindo de onde eu vim, com as referências que eu tinha, que são muito religiosas, né? Eram muito religiosas. E eu comecei a me questionar, primeiramente, a partir do momento que eu comecei a fazer o teatro. E aí, ali, dentro daquele espaço, eu percebi que a vida e o mundo era muito mais, poderia ser muito mais do que eu acreditava até então. E teve um professor que disse para mim, vocês querem fazer teatro, então vocês vão viver. E hoje isso para mim faz muito sentido, porque você só percebe as limitações que são impostas para você enquanto mulher a partir do momento que você começa a viver e a querer se colocar nesses espaços. Então, a partir do momento que eu escolhi estar nesses espaços e escolhi me colocar nesses espaços, eu percebi o tanto de resistência que eu tinha por estar ali. Porque você ouve muita coisa é dita, parece que é uma forma de te incapacitarem pelo fato de você ser mulher, assim, de você nunca vai ser capaz o suficiente ou forte o suficiente, ou esse espaço não vai te pertencer o suficiente por você ser mulher. Então você sempre vai ter que estar abaixo ou em outro patamar. E aí eu entendi a importância de eu estar nesses espaços. Não como referência, porque não é o que eu busco ser, mas assim, para que outras mulheres enxerguem e saibam que podem estar nesses espaços. E eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente se colocar dentro desses espaços, estar dentro desses espaços e mostrar que é possível. Mostrar que é um espaço que pode ser ocupado por todas nós. Então, eu acho que a minha maior resistência, querendo ou não, é tudo que eu vivo, assim, estar dentro da pedagogia é uma resistência, por ser mulher, ser preta. A partir do momento que eu entrei dentro da USP, eu vi que existem muitas mulheres dentro da pedagogia, mas existem poucas mulheres pretas dentro da pedagogia. E aí tudo isso que eu vivo, que eu faço, me faz refletir assim, nossa, eu quero que outras mulheres pretas estejam dentro da universidade, eu quero que outras mulheres estejam dentro do grafite. E é mais a forma como eu me coloco e vejo e quero trazer essas mulheres para perto de mim. E estando dentro da ONG, eu tive a oportunidade de ter essa vivência e conheci várias mulheres que estão dentro da periferia. E aí você vê que as necessidades são outras, assim, né? Então, como emancipar essas mulheres, como ter diálogo com essas mulheres. E eu acho que a gente tem todo um peso, querendo ou não, por a gente ter acessos e poder perpassar esses lugares, a gente tem todo um peso de mostrar para essas mulheres também que elas têm poder, que elas podem, que não sou só eu, não são só vocês,
mas que a união entre essas mulheres e a força que a gente tem em conjunto, ela pode ser transformadora. Eu acho que a minha forma de existência é essa, buscar formas de ter essas mulheres por perto, trazer essas mulheres para os espaços que a gente está. Eu acho muito interessante tudo isso que você falou, principalmente a questão de não querer ser referência, né? E só que ao mesmo tempo, querendo ou não, a gente passa a ser referência quando a gente tem acesso. E isso é uma grande responsabilidade, porque a gente lida com querendo ou não, a gente lida com uma carga maior, né? Porque a gente está ali e nós somos as únicas a estarem ali naquele momento. E eu lembrei de uma coisa que também a Carol falou, que ela fazia grafite por muito tempo, só que por ser um espaço habitado por muitos homens e pouquíssimas mulheres, por muito tempo ela também duvidou da capacidade. Será que eu realmente faço isso? Será que eu sou boa? Então é uma responsabilidade de você se tornar referência, querendo ou não, porque você tem acesso, e ao mesmo tempo você vendo que as pessoas não têm o acesso que você tem, você é a única referência ali, você ainda fica nesses questionamentos, será que eu sou boa o suficiente? Aí lida com toda essa pressão, tanto dentro quanto fora, né? É muito complicado. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que se fortalecer dentro dos espaços, ser forte dentro dos espaços, para poder fortalecer outras mulheres, né? E querendo ou não, às vezes a gente é a primeira a estar nesses espaços. Esse não é o meu caso, mas muitas vezes a gente somos as primeiras a estarmos nesse espaço e a gente vai sofrer tudo que tem que sofrer. Assim, o enfrentamento, né? A gente vai enfrentar tudo que tem que ser enfrentado, então a gente precisa ter muita força para continuar nesses espaços e trazer outras pessoas, outras mulheres para dentro deles. A gente tem uma missão muito dolorosa, realmente. A gente ri de desespero. Fato. A descoberta assim da luta feminista, né? Ela começa na minha infância. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos e eu saio na rua com uma camiseta branca sem sutiã e escuto uma série de ditos elogios, né? Assédios, né? Assédio moral de homens que estavam na rua e mexem comigo. E eu me sinto suja, horrorizada, morro de vergonha. Corro para casa. E minha mãe me olha, vê que eu estou agoniada. Sempre fui uma falastrona, nunca guardei muitas coisas para mim. É para falar, vamos falar, inclusive em casa, sobretudo. E minha mãe vem me acolher e eu falo para ela o que acontece. Ela fala, não, mas infelizmente a sociedade nos coloca nesse lugar, né? Nesse lugar de um corpo, né? Como uma mercadoria, um objeto. Aquilo não fez muito sentido, mas me tocou. Eu, como assim? Como pode um corpo, uma pessoa ser um objeto? Eu sou uma criança, tipo, como assim? Que papo? Sabe? Não fez sentido, mas não fez muito sentido, mas me incomodou. E aí aí minha mãe, estava grávida na época junto dos meus irmãos, e aí na época ela me comprou um sutiã, um top, eu era muito gínica na época, queria ser jogadora de basquete, fazia handball, era muito molecona. E aí entrou plena puberdade mesmo, muito jovem, e aí minha mãe aos poucos começa a abordar esse tema do ser mulher no Brasil, ser uma mulher negra, né? Isso, de repente, começou a fazer sentido para mim, mas foi muito triste, que ao ponto de eu não querer ser mais mulher. Eu peguei sozinha, cortei meu cabelo, passei a usar boné. Na época eu tinha na moda do Claudinho Bochecha, todo mundo usava de calça big nos anos 90. Eu me vestia literalmente de homem, assim, eu parecia um menino. E fiquei um tempo da minha adolescência com essa expressão de gênero como defesa, porque eu morria de medo de voltar a ser uma menina e voltar a ser um objeto sexual, porque eles não me respeitaram enquanto criança. O que seria depois? E isso me marcou muito. Desde então eu percebi que nada passou desapercebido, sabe? A minha mãe, enquanto mãe solo que se emancipou, não foi a primeira da família dela, mas foi uma das, sabe? De uma família de mulheres
negras, violentadas, mães solos, e geração atrás de geração, até minha bisavó eu conheci pessoalmente, e as que vieram antes. Então, pela primeira vez, uma mulher que conseguiu ter um bom trabalho, não foi doméstica, não foi cozinheira, se formou, conseguiu nos dar escolas pagas, onde eu era a única preta do rolê, e nos permitiu uma série de situações que não passaram mais desapercebidas desde então, assim, sabe? É um pouco de cada uma das coisas que vocês colocaram, de estar na rua, vulnerável, me questionando, eu errada, eu corpo errado, por algo que eu estava sendo violada, mas me senti errado. A questão de começar a ver a resistência em todos os lugares, no lugar de mãe, no lugar de filha, no lugar de única aluna, mas a única aluna dentro desse colégio X, que pegava o busão para voltar para casa sozinha, e no busão tinha que ficar de olho, tipo, não se ia para a escola de shorts, porque tinha que pegar ônibus, era melhor usar calça, uma série de coisas que começaram a condicionar o meu comportamento a partir deste evento, né? E aí as pessoas me perguntam, mas ser mãe e ser feminista, se expor dessa maneira como você se expõe, né? Conseguiria fazer diferente. Assim, quem viveu o ano passado comigo e me escutou na pandemia, né, eu tendo que trancar a minha militância, o meu trabalho social, que é algo que eu começo muito cedo, no Grêmio Estudantil, eu fiquei mal, tipo, como assim, cara, eu tô parada, eu não posso estar parada, sabe? Passou a ser parte da minha vida, dos meus papéis sociais, né, estar em movimento, com e para a sociedade, né? Independentemente do seu gênero, da sua cor, ou aonde ela esteja. Né? Muito bom. Ai, gente, eu trouxe uma introduçãozinha da Bell Hooks. Eu posso ler para vocês? Claro, fica à vontade. Aproxime-se do feminismo. Em todos os lugares aonde vou, com orgulho digo ao pessoal interessado em saber quem sou e o que faço. Sou escritora, teórica feminista, crítica cultural. Digo às pessoas que escrevo sobre filmes e cultura popular analisando a mensagem de cada meio. A maioria das pessoas acha isso emocionante para saber mais. Todo mundo vai ao cinema, assiste a televisão, folheia revistas e todo mundo tem pensamentos sobre as mensagens que recebe, sobre as imagens que vê. É fácil para o público diverso que encontro entender o que faço como crítica cultural e compreender a minha paixão por escrever. Mas, teoria feminista, é nesse ponto que as perguntas param. A tendência é eu ouvir tudo sobre a maldade do feminismo e as feministas más. Elas odeiam homens. Elas querem ir contra a natureza e Deus. Todas elas são lésbicas. Elas estão roubando empregos e tornando difícil a vida de homens brancos que não têm nem a menor chance. Quando pergunto a esse mesmo pessoal sobre os livros, as revistas feministas que leem, quando pergunto a quais palestras feministas assistiram, respondem contando que tudo que sabem sobre feminismo entrou na vida deles por terceiros. Tipo fake news hoje, né? Que realmente nunca se aproximaram o suficiente do movimento feminista para saber o que de fato acontece e sobre o que é de verdade. Na maioria das vezes pensam que feminismo se trata de um bando de mulheres bravas que querem ser iguais a homens. Essas pessoas nem pensam que feminismo tem a ver com direitos. É sobre mulheres adquirirem direitos iguais. Quando falo do feminismo que conheço, bem de perto e com intimidade, escutam com vontade, mas quando nossa conversa termina, logo dizem que sou diferente, não como as feministas de verdade, que odeiam homens e que são bravas. Eu asseguro a essas pessoas que sou de verdade, sou radical, quanto uma feminista pode ser, e que, se ousarem se aproximar do feminismo, verão que não é como haviam imaginado.
Essa introdução é a introdução ao feminismo do livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos, Políticas Arrebatadoras. Super aconselho, é um livro, como diz ela mesma, para todos, para ser lido em todos os lugares, para ler com mãe, pai, avó, em casa, na igreja, tem muita coisa boa e tem muito ensinamento nesse livro. Além de tudo, ela estudou Paulo Freire, gente, fantástica. Ela traz aí a educação como prática da liberdade. Então, sim, ela tem meu coração. Achei muito bom, Carol, porque realmente eu percebo que a maioria dos homens tem essa visão que as mulheres querem aniquilar os homens, das feministas, né? Eu acho que por isso que é interessante esse diálogo com os homens, né? E aí, falando desse assunto, outro dia eu estava vendo um vídeo que era uma ação do Dia dos Pais, acho que foi do ano passado, onde os pais com filhas são convidados a participar desse vídeo, e aí eles sentam cada um ao lado da sua filha, e aí as suas filhas falam o que sente pelos pais, e assim os pais pelas filhas. Depois, essas mesmas filhas são convidadas a se retirar da sala e eles recebem um tablet, onde eles começam a ler frases de homens. Então, assim, é muito chocante assim, a reação dos caras. Começam a falar da questão feminista e começam a colocar umas frases que são bem chulas, gente, vou tentar evitar algumas palavras. Mas compara a mulher, por exemplo, a mulher é que nem cachorro, você chama e faz carinho quando você quer. Então, frases desse tipo, e que, inclusive, os homens estão acostumados a repetir isso durante muitos anos. É reproduzido naturalmente, né? Sem ter essa noção, mas quando o cara precisa ter uma filha para conseguir, pelo menos tentar ter um pouco de empatia pelas mulheres, né? E eles esquecem também que eles têm uma mulher, né? Lógico que é através da ajuda de um homem, mas a primeira casa desses homens, a primeira morada, o primeiro acolhimento veio de uma mulher. Então, como você pode reproduzir uma fala dessa? É muito absurdo, né? Então, por isso é importante... eu acho que... Desculpe, Pri. Não, imagina, eu peço desculpas, mas eu acho que nem são só os homens, né? Se a gente for pensar, existem outras mulheres também que são antifeministas, né? Então, o mundo ele é tão machista e o machismo ele está tão bem instalado na nossa sociedade. É um problema já estrutural. Que existem mulheres que são contra o feminismo, assim. Exatamente. Sim. Eu acompanhei mais assim no ano passado as referências, mas principalmente ano passado, ano retrasado, por causa das eleições, assim. Então, quando surgiram as eleições, a gente viu um boom muito grande, assim, de mulheres que falavam que não eram feministas, que isso não representava elas, mas a gente esquece todas as lutas que o feminismo alcançou, né? Que por causa de todas as lutas que aconteceram no passado, é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente pode ocupar os espaços que a gente ocupa hoje. E é engraçado, porque elas falando ou não, né, que elas não são feministas, é algo assim que elas vivem na prática. Exato. Não é um ideal ou um problema que a gente discute, que é muito distante da realidade das mulheres. É um todo, sabe? Todas enfrentam, querendo ou não. E, Pri, querendo ou não, tem a... Desculpa, pode falar. Muito pensamento. Só ia concluir que, querendo ou não, existe uma diferença, né, do feminismo e o feminismo negro, né? Então, normalmente essas pessoas que falam que não são feministas, a maioria são brancas, assim, porque, querendo ou não, quando você é branco, você já tem determinados privilégios. Sim. E o feminismo negro é uma luta... Né? É muito fácil falar que você não é. Você não sofre assim... Porque você está numa situação confortável, né? Tá favorável, né? Em contexto de classe social também, né? Exato, e tem tudo a ver com a criação, né? As mulheres são criadas para seguir determinado padrão, determinada ordem social. E quando você aceita tudo isso, realmente você vai falar, não, eu não sou feminista, isso não é para mim. Mas a gente nunca para refletir, né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente pode fazer é fruto, querendo ou não, do feminismo, né? Sim.
Desculpa, Carol. Imagina. Não, é que você tinha falado dessa questão da gente, tem muita mulher que é machista, em verdade, né, levando em consideração que a gente vive num país que a maior parte das mães são mães solteiras, né? Então, somos nós que educamos esses filhos, né, esses homens. Então, a gente também tem essa parcela de responsabilidade que é muito grande, né? Na educação, em transmitir esse conhecimento para os nossos filhos, né? Para que eles também não fiquem, né, reproduzindo isso. Então, achei importante ressaltar isso aí, realmente. Mas é que eu acho que eu percebo isso muito mais na fala dos homens, né? Essa questão de rebater o feminismo. Sim. Normalmente na fala das mulheres é negar que isso acontece, né? A fala dos homens é uma fala mais violenta, né? Se eu posso usar essa palavra, porque o homem trata a mulher com muita violência e às vezes percebe que trata a mulher com violência, porque é tão comum essa forma de tratamento, é tão comum acreditar que a mulher gosta de ser tratada assim, que às vezes nem percebe o que está sendo feito e o que isso causa também em nós, né? E eles acham ainda que a gente mobilizando é porque a gente não tem nada para fazer, né? Exato. Sim. Isso acho que é a falta de um homem. É a falta de um homem. Falta de humor, TPM, tudo eles justificam. Exatamente. Inclusive essa braveza, né? Como se não tivesse razão de ser. Né? Falta de um pulso firme na casa, né? Para educar. É muito absurdo, né? Eu tô rindo, mas é de nervoso, gente, porque tem que ouvir essas coisas, é muito surreal, né? Sim, se a gente for analisar, tem muito a ver com o que a gente vive. Sentido, fala, como assim, cara? Pode-se acreditar que uma teoria dessa ainda aconteça, ainda tenha... alguém tem que sustentá-la ainda, né? Realmente. Eu interrompi alguém, desculpa. Era só um comentário. Não, o meu também era. Bem, super percebo assim, esse lugar da sociedade ainda muito machista, muito incomodada, inclusive irmãs, incomodada do feminismo, e também percebi muito nas eleições de 2018 esse desconforto de muitas mulheres em nos ver, digo nós, assim, o grupo que eu frequento, as pessoas que fazem parte da minha vida, defendendo um movimento feminista de liderança política e aceitando um discurso completamente misógino. Pessoas negras também, né? Exato. Partindo das mesmas visões. E realmente, muito válido. E essa questão da própria mulher, enquanto sujeito social, não perceber que ela está tendo aquela possibilidade de falar, ser contra o que eu penso, dado dessa luta, ainda mais, deixa ainda mais emergencial e evidente o quanto temos que continuar a falar, né? E como a gente colocou na introdução, né, é difícil estar nesse lugar, mesmo não querendo protagonismo, a gente acaba se tornando protagonista, porque a necessidade é tão evidente que cruzar os braços é impossível, assim, sabe? Até mesmo o direito de negar é algo que foi contribuído com a luta, né? Sim. É muito doido pensar essas coisas. Exatamente. É. E sobre o lugar de fala, sobre a questão dos dois feminismos, eu percebo muito, sobretudo a diferença entre esse feminismo hegemônico, acadêmico, conservador, político, o qual está sempre, de alguma forma, cancelando esse discurso minoritário, o que também enfraquece o discurso do feminismo e dá espaço para essas pautas que querem enfraquecer o movimento como um todo. Então, eles veem ali a mulher branca, por exemplo, que se coloca em defesa dos negros, por ser uma antirracista, antifeminista, louca, antimachista, perceber a interseccionalidade, perceber o perigo do racismo enquanto movimento político, econômico. E aí ela vem abordada como mas você nem é preta. Por que você está defendendo esse povo? Mas o feminismo preto, ele não vai, quando você quiser o apoio das mulheres pretas, elas não vão te apoiar. Como assim? O feminismo negro, ele não vem para segregar, ele vem para acolher.
O feminismo negro, ele apoia o movimento feminista desde os primórdios, desde o tempo, em fato, quando se começam as primeiras eleições e os movimentos sociais de emancipação do corpo feminino através de anticonstitucionais, por exemplo. E apoia também o movimento negro, só que o movimento feminista negro, depois de um tempo, vê que as suas pautas específicas não são tratadas nesses espaços como deveria. E daí vem a emergência de uma unificação política maior e mais organizada. Mas eu acho que se movimentando uma mulher negra, e aqui usando palavras de ancestrais maravilhosas, ancestrais que estão aqui, Angela Davis fala sempre, movendo-se uma mulher negra que está à base dessa estrutura, se movimentam todos inevitavelmente, né? E é isso que não podemos nos cansar, companheiras, de propagar. Não, eu acho que tem muito a ver com o que você falou no começo, Carol, que você colocou que quando as mulheres brancas resolveram se emancipar, outras mulheres teriam que ficar na casa delas, cuidando da casa, cuidando dos filhos dessas mulheres. Então, o feminismo negro, ele vem muito tempo depois. E eu acho que é isso que falta, né? A gente entender esse momento histórico também. Que o feminismo negro, ele não vem como forma de ser contra o feminismo hegemônico que existe, né? Mas para levantar outras pautas, assim, quanto tempo depois das mulheres brancas, as mulheres negras conseguiram se emancipar? Eu acho que a gente cria muitas divisões, e é criado muitas divisões, e as pessoas acham que isso é motivo de rivalidade, quando não é. Seria mais uma forma de mostrar que existem diferenças e como a gente trabalha essas diferenças em conjunto, num todo. Porque a gente não pode falar de um feminismo específico, né? Como a gente vai falar de todas as mulheres e atender a todas as mulheres? E eu acho que faltam muitos diálogos ainda, né? A gente está aqui, está conversando, fazendo esse diálogo, mas falta diálogo sobre feminismos, né? Para a gente conseguir se entender e ter essa empatia entre mulheres. Inclusive, também eu acho muito importante falar que é necessário não limitar a questão de mulheridades, né? Nesse discurso contraditório de uma mulher que ela não diz que é feminista, certo? Porque eu acho que tem muita gente que se aproveita dessas pessoas, entendeu? Para reforçar uma fala racista, para reforçar uma fala homofóbica, uma fala transfóbica, enfim, sabe? Eles usam assim de apoio e a gente vê que é aí principalmente que essa pessoa não está aliada à causa, entendeu? Sim. É algo assim que ela fala, não sou racista, entendeu? Eu tenho até um amigo que ele fala que não é bem assim que funciona. Exato. A pessoa ali usa essas pessoas de apoio, só que você não pode resumir essa pessoa para variável, sabe, que tem diante de cada contexto social, da diversidade que existe dentro da própria luta. Porque todos também não são iguais, entendeu? Mas eu acho que quando você estuda realmente o propósito, você entende, sabe, o que a gente quer passar, né? Que é união, que é igualdade. Enfim, não é segregação. Exatamente. No final, o que a gente deseja é que todo mundo tenha os mesmos direitos, né? Que todo mundo faça tudo o que deseja fazer sem sofrer com isso, assim, sem estar nesse lugar e ser menosprezada por ser mulher, ou ser questionada por ser mulher, por ser preta, por ser trans. O que a gente quer é igualdade. A gente quer poder ter a mesma voz. A luta, embora seja complexa, o ideal é muito simples, né? É muito simples. É verdade. Gente, quais são os temas principais a serem tratados sobre as mulheres, pelas mulheres? O que não dá mais para a gente escutar homem falando sobre mulheres, para vocês? A lista é grande. Pelo menos entendeu? Ai, gente. Primeiro de que essa coisa de que a gente é mais frágil por a gente ser mulher, né? Então, assim, o que você entende como frágil? Né? Porque vou dar até um exemplo aqui de um dos trabalhos que eu tenho feito, me inserido no mundo da tatuagem, né?
Então, em relação à fragilidade quanto dor, eu percebo que os homens sentem muito mais dor do que as mulheres, né? Então, isso para mim, eu sempre me questiono, mas você é muito frágil, você é mulher. Determinar né? sua qualidade pelo gênero, né? Exatamente, né? Então, assim, inclusive a coisa do emocional, né? Os homens são muito mais racionais, né? Eles não se envolvem emocionalmente. Homem não chora. Homem não chora. Entendeu? Chorar é coisa de mulher, igual esse choro. Então, são muitas as frases que eu não gostaria de ter que ouvir. Eu não posso ir em tal lugar porque sou mulher, não vá sozinha porque você é mulher, né? Tal comportamento não é de uma mulher, né? Ou então eu fazer uma coisa que eles considerarem que seja de homem e a minha feminilidade ser questionada, né? Porque eu estou fazendo, por exemplo, eu trabalhei muito em eventos, né? Então eu trabalhava com montagem. E aí eu tinha que subir no andaime e parecia que eu era mulher, porque eu estava ali no meio dos homens, de ser ignorada em reunião de visita técnica, porque só tinha homens. Então eu fazia uma pergunta e ninguém me respondia. Eu era completamente ignorada, né? Porque eu sou mulher, né? Você não sabe o que você está falando, porque isso é uma coisa de homem, né? Então tem muita coisa que eu não gostaria de ouvir, sabe? Eu concordo muito assim eu concordo muito assim com o que a Carol colocou, porque realmente existem muitas coisas. É assim, até difícil colocar, porque eu principalmente eu só percebo no momento que eu estou vivendo essa situação. Mas o homem sempre vai ter alguma coisa para falar, porque é bem aquilo assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu sou homem, eu sou ouvido. E isso é uma coisa, é um ponto muito assim, o homem ele sempre vai ser ouvido. Então, se tiver uma mulher e um homem lado a lado falando sobre o mesmo assunto, eles vão ouvir o homem, não vão ouvir a mulher. E eu acho que a minha principal queixa, assim, é o ser ouvida, sabe? Porque eu já passei por situações, assim, de eu falar uma coisa, as pessoas não ouvirem o que eu tinha para falar e chegar um homem do meu lado a falar a mesma coisa e as pessoas aceitarem porque era um homem que estava falando. Então, eu acho que, para mim, o pior é não ser ouvida, não ter voz, né? Ao lado de um homem, principalmente. Sim. Eu acho que eu trouxe assim 3 pautas, né, que eu considero muito importantes sempre abordar, mas eu acho que a gente já falou muito da questão do feminismo negro, né? Eu acho que é muito importante em qualquer luta a gente falar sobre questão racial, porque eu acho que é um problema estrutural muito grande. Eu acho que para começar a falar de qualquer problema, eu acho que é bom a gente começar sobre questão racial, né? Também uma coisa que eu sinto que seja muito urgente para mulheres falarem para outras mulheres, né, começarem a naturalizar isso, é falar sobre violência sexual, né, educação sexual, abuso sexual, porque é uma violência que acontece assim em uma quantidade assim horrorosa, é muito grande o nível de violência sexual, o nível de violência doméstica, enfim. E muitas mulheres, mesmo sofrendo, você percebe que elas não veem uma escapatória, sabe? Elas não têm referências, elas não sabem como abordar isso, porque elas já sabem, a única coisa que elas têm certeza é como elas sabem que elas vão ser recebidas, entendeu? Que é como erradas. Elas não sentem liberdade para falar sobre isso, não sentem liberdade até mesmo para falar com seus filhos sobre violência sexual. Eu acho que é uma coisa que precisa ser conversada dentro da escola, dentro da família, principalmente, inclusive, dentro da família, porque muita violência sexual ocorre, né? Muitas das vezes com o próprio parceiro, e a mulher não consegue se identificar porque aquilo é naturalizado no seu ambiente, né? E é muito preocupante isso, muito preocupante. Eu vivi muito tempo violência sexual, só que eu fui me dar conta do que era violência sexual depois de muito tempo. Eu só fui tomar coragem para falar isso depois de muito tempo também. Então foi um processo extremamente doloroso e um processo muito longo, porque eu não tinha informação e referência. Ninguém falava sobre,
não sabia o que era, como funcionava, como identificar, como denunciar, né? Então ficou nesse limbo, eu buscando respostas dentro de mim mesmo, sabe? Caminhando assim, procurando respostas da pior forma possível, né? Que é você refletir enquanto você vive a violência em si. Teve até uma coisa, eu estava conversando com uma amiga esses dias, uma nova amiga, sobre essa questão de educação sexual. Ela teve uma conversa assim, muito engraçada comigo, que quando ela teve a primeira relação dela, depois dela se casar, enfim, né? Quando ela e o marido dela foi pro ato sexual, ela pensava que o marido dela não tinha um pênis. Ela pensava que ele tinha o mesmo órgão sexual que ela. Ela se assustou tremendamente e o processo foi assim muito traumatizante. Então, gente, pelo amor de Deus, isso também é muito urgente. E outra pauta também é sobre questão de gênero, né? Transexualidade, mulheridades, porque a gente percebe que as pessoas pegam o estereotipo de gênero, né, imposto para a mulheridade e acabam aplicando isso para todos os tipos de mulheridades. Tem uma fórmula assim certa para você ser considerada mulher, né? E eu nesse lugar que eu ocupo, né, de mulher trans, de travesti, eu também sinto muita urgência em falar sobre isso a todo momento e ter que repetir a todo momento que órgão sexual não define gênero, né, que as pessoas genitalizam muito a questão de ser mulher e não é resumido a isso, né? Eu acho que é muito importante também. Eu queria só colocar mais uma coisinha. Sim, claro. Falando aí dessa coisa da violência na mulher, que as pessoas elas identificam muito fácil a violência quando ela é uma violência física. Mas quando é uma violência psicológica, as pessoas demoram muito para identificar, né? E isso também deixa a mulher, às vezes, muito confusa, né? Porque muitas vezes dentro desse abuso, né? Dessa violência psicológica, o homem ou a pessoa que agride, ela faz a gente acreditar que a gente teve culpa, né? E como se a gente tivesse provocado aquela situação, né? E a gente se questiona, né, se a gente está certa, se isso realmente foi uma violência, muitas vezes a gente deixa passar. Então, eu queria muito falar disso, porque muitas vezes isso é o que precede a violência física, a violência psicológica. Muito importante. Eu lembro daqueles programas policiais em que as mulheres elas iam, né, denunciar o parceiro, e aí já lançavam principalmente mulheres marginalizadas, né, e as pessoas não levavam a sério, né, porque eles achavam que, enfim, ela tá denunciando, só que ao mesmo tempo ela tá com ele e não consegue se livrar, ela vem e passa por esse processo, sabe, sempre igual, e as pessoas veem isso como uma chacota, sabe, e é algo assim, eu vejo, é desesperador, ao mesmo tempo que a pessoa, ela denuncia, ela se condicionou, ela fica condicionada a esse tipo de relação, porque o parceiro realmente mexe com o psicológico da pessoa, e a mulher muitas das vezes confunde que isso é amor, que isso é afeto. O parceiro, ele coloca na cabeça dessa mulher que ela não vai achar uma pessoa igual a ele, que ele é a melhor coisa que ela vai achar na vida dela, entendeu? E eu acho assim, gente, é terrível ver esses programas assim, sabe? Ver essas mulheres servindo assim de chacota e as pessoas não verem o real problema daquilo tudo, né? Eu até queria colocar uma coisa baseado no que vocês falaram, que até a Alma falou de referência, de a mulher ser ouvida, e é isso também. Como que nós ouvimos essas mulheres, né? Porque eu acho que muitas vezes, por elas não terem referências, elas não terem quem escute elas nesses momentos, elas acabam continuando nessa situação. E, querendo ou não, isso é uma coisa que realmente o homem faz, que eu falo assim, ela tá ali porque ela quer, ela poderia ter saído daquela situação, ela poderia ter seguido a vida, mas eu falo muitas vezes não, porque só quem vive sabe. Só
quem da situação sabe por tá, sabe por que continua. E é muito difícil falar assim, ela tá ali porque ela quer, porque é exatamente isso, a gente não sabe qual foi a violência psicológica que ela sofreu para Provavelmente continuar. ela começou a sofrer isso na família dela, em casa, desde quando ela era criança, Exato. entendeu? E que Pode tipo de vir apoio muito ela tem fora para conseguir sair dessa... É provável que a exatamente mãe esse é tenha o ponto. sofrido violência sexual, não tenha conseguido conversar com a filha, a mãe também estava condicionada a isso, entendeu? É muito complicado, gente. E, só, e muitas vezes só essa pessoa se expor, ela já ser julgada, né? Isso também é muito difícil, né? Isso. A propósito e às vezes é julgada pelas mulheres ao redor dela, né? Então ela não tem esse apoio próximo a ela para poder conseguir sair dessas situações. A propósito de violências, é bom lembrar para quem escuta, sobretudo para quem, a partir dessas falas, está se reconhecendo num processo de violência, que a violência ela não tem uma só vertente. Se vocês procurarem Lei Maria da Penha, ela tem a violência psicológica, ela tem a violência patrimonial. Geralmente a essas mulheres é negado o direito de trabalho, em modo que esse corpo fique dependente do agressor. E ela não ter, assim, possibilidade de se sair dessa relação, muitas vezes com filhos. Então, a mulher vê ali também uma maneira de sobreviver com crianças, até ela conseguir se sair dessa limitação de recursos psicológicos e patrimoniais, leva um tempo. Outro tipo de violência muito comum é o assédio moral, né? Eu não preciso chegar a escutar, como dito aqui, uma palavra explícita ou um grito para saber que eu estou sendo vítima. São situações que te levam a isso. Como falamos antes, o homem sai para trabalhar, mas não volta para o trabalho doméstico. Então, essa mulher tem a jornada de trabalho dela, ela tem a jornada doméstica, ela tem a jornada materna, porque é justo que paremos de romantizar o ser mãe, é uma jornada, e do momento que essa criança é concebida por dois, deveria ser também acolhida e desenvolvida por dois, geralmente não. Aí essa mulher se sobrecarrega, se destrói, porque ela se consome, ela não tem tempo para si. E quando ela tenta se sair dessa situação, a sociedade não aceita. Porque você esteve aí, então você fica aí, eu não vou pegar na sua mão e não vou te levar. E uma das coisas que eu aconselho às pessoas que precisam de apoio e precisam ir numa delegacia, sobretudo mulheres, não saiam de casa sozinhas para fazer o BO, levem sempre uma testemunha com vocês e não devem se direcionar a delegacias comuns. Deve ser, a não ser que seja uma extrema necessidade. Se direcionem a delegacias especializadas para as mulheres. Violência contra a mulher, sim. PDA, e insistam no atendimento. Só saiam de lá com o BO. Eu passei por isso, fui assediada sexualmente, tanto é minha beleza, né? A mulher mestiça, dentre as negras, a gente fala, uma é para trabalhar, outra é para fornicar, né? Dentre essa merda de ditado, eu estava no segundo caso, ainda estou. E aí vou à delegacia da mulher prestar queixa sozinha, porque foi ali na pausa do trabalho, mas sabendo que se tivessem negado o BO, eu teria voltado com alguém. A pessoa olhou para mim, não, eu não vou colocar no sexual. Eu falei, por que não? O cara me encoxou, minha filha. Ele pegou o órgão genital dele e encoxou, ele me molestou. Mesmo que ele tivesse falado gostosa, já seria um assédio, né? Eu poderia estar falando de estupro, na verdade. E a pessoa me disse que não, e eu fiquei ali tentando persuadi-la, a gente estava quase tretando. Eu falei, não vou sair daqui enquanto você não me fizer o BO, eu não vou, é meu direito que eu saia com esse BO escrito. Porque essa pessoa vai bater de novo lá na minha porta, ela vai me importunar, e eu só tenho essa medida protetiva para me defender. Como é que a gente faz? Então, é dura em todos os aspectos, inclusive nos lugares produzidos para nós. Então, você chega lá, você encontra o delegado, você encontra ocasionalmente uma assistente social e você não é acolhida. É questionada a violência que você viveu. Então, assim, existe também... É questionada e minimizada, né, Carol? Sim, porque parece que você está chegando lá fazendo um barraco, assim, sem razão, né? Como se a gente gostasse de ir para a delegacia, falar para uma pessoa que você não conhece, olha, hoje um cara, um lascado que me conhece, decidiu me encoxar. E aí? Normal? É muito
empreendedor, inclusive, esse momento de você ter que fazer essa ocorrência. Muito, decisamente. Então, mulheres, liguem para a amiga mais próxima, para a irmã, a pessoa, talvez até um homem, nesse caso, de repente você tem um irmão, um primo, uma pessoa que esteja disponível a te acompanhar, pega essa pessoa na mão, vá, procure órgãos que recebam vítimas de violência. Aqui na região a gente tem a ONG Casa da Mulher, que atende psicologicamente e juridicamente mulheres vítimas de violência. Eu estive próxima à ONG por muito tempo, agora pela pandemia estamos separadas, eu sugiro, aprecio muito o trabalho, mas existem outros espaços aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto, e violências são muitas, patrimonial, psicológica, cibernética, transfóbica, chegou a hora de reagir da melhor maneira, né, mulherada? Nos apoiemos aí, né? Eu aconselho, eu reforço isso, né? Não vá sozinha. Sempre tem alguém de apoio. Isso que você falou me tocou muito sobre o que você vivenciou e naquela parte principalmente que você falou que ainda assim acontecem nos espaços que também são feitos para a gente, né? Eu lembro que eu fui... Isso nem é muito recente. Porque eu estou no processo contra o meu abusador, né? Eu entrei na justiça contra o meu abusador. E aí eu fui na delegacia da mulher, fiz a ocorrência, organizei tudo, testemunha, meu pai e minha mãe foi também. É um privilégio, inclusive, que eu tenho, porque eu tenho certeza, assim, que seria muito difícil o processo para conseguir convencer, entender que eu fui abusada, se eu não tivesse pessoas assim, sabe, meu pai, sabe, minha mãe, professora, sabe? E aí, nesse momento que eu tava lá, uma mulher chegou muito desesperada. Ela estava sozinha, era claro que ela não tinha nenhum apoio assim judicial. E ela chegou, ela queria fazer justiça por justiça mesmo, sabe? E ela foi completamente desamparada. Ela estava falando que a filha dela estava sofrendo abuso pelo pai dela, pelo marido dela. E a menina, eles não moram na mesma casa, só que a menina ia visitar o ex-marido dela, e aí ela voltava e começou a falar coisas de cunho sexual, sabe? Começou a ter umas abordagens diferentes, e ela falou, eu tenho certeza que ela está sendo abusada, sabe? E eles falavam, tem que ter alguma prova, entendeu? Ela está sendo abusada... E ela falou que o órgão sexual da menina estava doendo, sabe? Coisas muito fortes. E ainda assim precisa de uma prova, gente. Por que precisa de uma prova? Entendeu? Para abordar a questão de abuso sexual. Não é necessário. Eu acho que tem que haver movimento, sabe? Eu acho que basear essas coisas em provas é algo que afasta ainda mais essas mulheres, querendo ou não, sabe? Porque elas só querem ser ouvidas, elas não vão lá à toa, elas só querem ser ouvidas, sabe? É complicado, mas não percam a esperança e busquem apoio, pessoas, sempre tem alguém que você pode contar, entendeu? Confia nessa pessoa e vai com ela. Isso que você colocou, Alma, é muito importante, porque... Desculpa, Carol, mas isso que a Alma colocou é muito importante porque a gente nunca é a vítima da situação. A gente pode sofrer o que for, não importa, assim. A pessoa pode ser o mais errada que for. Mas se a gente sofre algum tipo de violência por ser mulher, a gente tem que provar que a gente é a vítima. E que o homem é o culpado. Então, é muito difícil a gente conseguir que mulheres façam denúncias exatamente porque a gente tem que provar que é a vítima da situação. Porque a gente sempre vai ter alguém para culpar a gente. Né? Condicionando a isso de novo, como que se prova? Eu volto para casa, eu sou abusada. Isso é muito delicado, né? Porque isso é um tanto delicado, porque tem duas coisas aí que eu vejo, né? Essa coisa da prova, que as pessoas ficam esperando a prova, e é muito perigoso porque com o tempo essa prova pode virar um óbito, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vai lá ficar tentando, dando queixa, e às vezes essa queixa que é uma busca por uma justiça, parece que é busca por vingança. Não parece que você está indo lá fazer justiça, né? E aí nada se faz também. Você vai lá, você faz um BO, inclusive por isso que é importante na delegacia da mulher, porque na delegacia comum isso tem uma paridade, né?
Então, se você não voltar lá e prestar queixa, isso caduca. E muitas vezes a justiça é o cara ir lá e pagar o serviço à comunidade, que eu acho que ok também, mas é uma coisa muito desigual, assim. Eu lembro que eu já cheguei também a fazer uma ocorrência de agressão em cima de uma pessoa que estava me fazendo ameaças, e ele foi obrigado lá a pagar a cesta básica durante não sei quanto tempo, e era uma pessoa que ela me ameaçava de morte. E aí, o que o juiz determinou é que ele não podia chegar a 10 metros de distância de mim. Só que com esse abuso, foi tão difícil para mim que eu comecei a ter crises de pânico. E eu achava que 10 metros de distância, para mim, era o suficiente para uma pessoa que dispara uma bala. Porque se o cara está me ameaçando de morte, se ele está determinado, não são 10 metros que vão impedir isso, entendeu? Então, que tipo de justiça é essa que, às vezes, não garante que a gente se sinta segura? Pelo menos isso, né? Diante dessa queixa. Eu volto também a reforçar a fala da Carol, que é muito desigual, né? Eu volto naquela questão dos programas de TV, recebendo essas mulheres, tocando nesse assunto, por exemplo, de ter um acompanhamento judicial. Principalmente mulheres de periferia não têm acesso a essas coisas, sabe? Não tem acesso a uma advogada que vai lá com elas, a todo o apoio, porque ainda mais porque elas vivem com esses maridos que estão oprimindo ela a todos os momentos, elas têm que pisar em ovos, sabe? Então, basicamente, recebem essas mulheres e vêm como chacota, porque elas não têm base, né? Mas é aquilo, tem uma frase que ficou muito na minha cabeça, não sei de quem mas ela diz isso. Como uma pessoa pode aprender a pescar se o rio é privatizado? Entendeu? E é extremamente importante essa frase, nunca saiu da minha cabeça. E realmente, não adianta você falar, a pessoa tem que dar os pulos dela, entendeu? Mas não é assim, ela tem que fazer um pouquinho de esforço, sabe? Eu consegui, por que ela não consegue? Então, muitas das vezes, o rio que você tem alcance, que você vai lá praticar sua pesca, é privatizado para pessoas que estão ali nesse círculo junto com você. E para as pessoas que não conseguem nem pegar um transporte para chegar até esse rio, sabe? E as pessoas que não podem nem sair de casa sem pedir autorização para ir para esse rio, como que funciona? Como que essa pessoa vai aprender? Às vezes a pessoa nunca viu nenhum rio, não sabe nem onde está, o que é um rio para ela, sabe? Enfim. Gente, vou colocar o último videozinho aqui. Ele vai mostrar para a gente um dos guias que a gente tem para se embasar coletivamente, planetariamente. É um objetivo de desenvolvimento sustentável, é o número 5, na Agenda de Desenvolvimento 2030 da ONU. São diferentes objetivos, são 17 no total. Dentro de cada objetivo existem metas. E para alcançar, né, o desenvolvimento, a plenitude da vida com dignidade, saúde, o meio ambiente estando num estado sustentável, amplo, sadio, garantir saúde, acesso à escolaridade, salários dignos, concorrência no mercado, paz, boas parcerias e um mundo sem desperdício, com uma produção controlável e oportunidades mais equas para todos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, ele fala exclusivamente das metas que, planetariamente, a ONU e todos os países que se comprometeram com essa agenda querem alcançar para que mulheres e meninas não morram, se inscrevam na escola, consigam trabalhos dignos, em casas saudáveis, em ambientes saudáveis e que possam comer, beber, trabalhar, crescer e morrer com dignidade. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Hoje vamos falar do objetivo de número 5, igualdade de gênero. A ideia é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas um mundo em que todos tenham as mesmas oportunidades ainda está longe de se ver. Ao nascerem, muitas meninas são rejeitadas ou até mesmo mortas pelo simples fato de serem meninas. Na Índia, por exemplo, milhares de bebês meninas são abandonadas todos os anos ao nascer e, infelizmente, poucas são resgatadas, deixando o país com 7,1 milhões de meninas a menos que meninos. A prática do infanticídio feminino também é comum por lá, porque as meninas são consideradas um fardo para suas famílias. Não dão retorno financeiro ou porque não podem trabalhar ou porque quando trabalham são exploradas em subempregos. Com isso, muitas delas são vendidas por suas próprias famílias e obrigadas a se prostituírem ainda na infância. Elas acabam tendo filhos muito cedo e, assim, o ciclo se repete. O baixo status das mulheres em certas sociedades, sua carga de trabalho e a violência física e psicológica geradas pelas desigualdades de gêneros afetam diretamente sua disposição física e mental. De acordo com um relatório intitulado Mulheres e Saúde, Evidências de Hoje e Agenda de Amanhã, publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2009, globalmente o suicídio está entre as principais causas de óbito em mulheres entre 20 e 59 anos de idade, sendo a segunda principal causa de óbito em países de baixa e média renda da região do Pacífico Oeste da OMS. Ainda segundo o relatório, a principal causa de óbito no mundo entre as mulheres em idade reprodutiva é o HIV ou AIDS. Meninas e mulheres são particularmente vulneráveis à infecção pelo vírus HIV devido à combinação de fatores biológicos com as desigualdades de gênero, particularmente em culturas que limitam os conhecimentos sobre o HIV, a capacidade de se proteger e de negociar uma relação sexual mais segura. Quanto à educação, ainda há muitas barreiras a serem transpostas. Segundo a Unesco, globalmente as meninas têm 2 vezes menos chances de ingressar na educação formal. Na África subsaariana, a agência da ONU estima que 9,5 milhões de meninas jamais colocarão o pé em uma sala de aula. Em termos de trabalho, muito já foi conquistado, mas ainda há muito chão pela frente. Mulheres na África do Norte, por exemplo, ocupam menos de 1 em cada 5 empregos pagos em setores que não sejam a agricultura. No que se refere à representatividade política, no Brasil, por exemplo, embora sejam mais da metade da população e do eleitorado nacional, as mulheres ocupam somente 11% dos cargos em disputa em todo o país. Afinal, lugar de mulher é na... lugar de mulher, assim como lugar de qualquer pessoa, é onde ela quiser. Para isso, é necessário dar a todos os cidadãos igualdade de oportunidades para alçarem voo próprio. Para onde irão? Bem, isso depende da escolha de cada um. Os lugares não podem ser impostos, quer na cozinha, quer na política. Se for escolha voluntária de alguém preparado para várias opções, está valendo. Há muitas vozes silenciadas no contexto da desigualdade de gênero. Para um mundo mais sustentável, venha fazer coro conosco. A sinfonia completa com os outros 16 objetivos você também confere em nosso canal. Até a próxima! Desculpa. Okay. Perfeito. Gente, o que a gente vai deixar de legado para as próximas minas, manas e manas e maninhas? E maninhos? Eu espero que a gente consiga deixar, primeiro, mais respeito, né? E elas, pelo menos eu gostaria muito que elas ampliar esse espaço das mulheres, né? Poder fazer com que a gente se sinta mais segura, não só em relação a essa questão de poder andar sozinha, sabe? Mas segura de si, de ser mulher, que a gente não é mais frágil por ser mulher, a gente não é menos por ser mulher, isso não incapacita a gente em nada. Queria poder deixar um mundo mais seguro.
Ai, Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E é muito difícil falar de deixar um legado, né? Porque eu acho que a gente ainda está caminhando, a gente não tem, a gente ainda não conquistou nada muito efetivo para deixar um legado. Mas o que eu desejo, assim, de coração, é que a gente consiga uma união entre as mulheres, assim, verdadeira, uma união sincera, um acolhimento, uma empatia, porque eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente alcançar uma transformação, é quando as mulheres entenderem que quando elas se unem, quando elas estão juntas, nada é capaz de parar uma mulher. E com o apoio de outras mulheres, isso fica mais difícil ainda. Então, eu acho que o principal ponto é esse: vamos se unir enquanto mulher, enquanto essa minoria, né, que a gente é, para a gente poder um dia ser mais igual a todo mundo, ter igualdade. sim. Ai, gente, uma responsabilidade imensa. Mas, ai, bem, o legado assim que eu quero deixar com as minhas falas, com as coisas que eu produzo, poesia, né, onde eu proporciono um espaço de identificação, de segurança, né? Eu falo muito que eu escrevo assim para um povo sem pátria e sem pai. Eu falo muito sobre trauma e quero proporcionar também reflexão, proporcionar também um ponto de equilíbrio para muitas aí que às vezes não vêm escapatórias, certo? Em alguns espaços. Quero passar esperança. Enfim, eu acredito que tudo que eu procuro também procura por mim. E eu espero que todas, com cada processo, elas consigam também refletir isso, que busquem referências, sim, existem muitas mulheres fortes que também estiveram na mesma posição, enfrentando os mesmos problemas, e juntas nós somos uma só. É isso. A luta fortalece, a luta fortalece. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Carol de Paula. Obrigada, Alma. Obrigada, Pri. Muito obrigada mesmo por terem cedido aí um pouquinho da experiência de vocês. Foi muito rico, foi muito bacana. Comecei nervosérrima, mas estou bem tranquila. Gostaria de agradecer também tio Cri e Deca, um beijão para vocês, muito obrigada. Gostaria de convidar todos que estão aí nos vendo agora, depois, amanhã, não importa, você que está aí, continue acompanhando o Projeto Coletivo Educadora, dia 20 de março, às 19 horas, nesse mesmo canal, vai estar rolando o Sarau das Minas, das Manas e das Monas, ao vivo novamente, com vários artistas em vídeo e artistas ao vivo. Vai estar uma mistura de CEP aqui, vai estar São Paulo, com São Paulo, Ribeirão Preto, com Lisboa, com vários vídeos da região. Vale a pena conferir. As manas estão com tudo. E tem até uns nomes se arriscando nesse rolê. Então, vale a pena conferir. Muito obrigada mesmo a todos. E até a próxima. Muito grata, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada.